Olá, eu sou a professora Adriana, professora de língua portuguesa, e daremos continuidade aos nossos estudos, estudando hoje o gênero poema e o sentido de polissemia. O que é polissemia? Polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo grego polissemos, que significa algo que tem muitos significados. Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. Vamos dar alguns exemplos. Passou horas esperando na fila do banco para pagar as contas do mês. O que seria esse banco aqui? Fila do banco seria o lugar onde pagamos as contas, onde depositamos dinheiro. Uma agência. Na número 2, ela sentou em um banco da praça para digerir a recente notícia. Banco aqui é um assento. 3. Como meu irmão não trabalha, eu banco as despesas, quer dizer, eu pago as despesas. Então, embora a palavra seja escrita da mesma forma, tenha o mesmo som, para cada situação de fala, para cada contexto, ela tem um significado. Isso se chama polissemia. Poema. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Um poema possui extensão variável e, ao longo do texto, expõe temas variados em que há enredo e ação, escritos através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. O texto poético tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. A poesia presente no texto é componente que distingue o poema. Existem vários poemas que foram convertidos em canções, porque foi acrescentada a música. Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes, com rima e ritmo. A prosa poética tem o caráter de poesia, devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. Vamos explicar um pouco mais sobre esse texto. O poema, queridos, ele é um texto escrito em versos. Então, cada linha do poema corresponde a um verso. E as estrofes é o conjunto de versos. Um texto escrito em prosa não significa que tenha que ter necessariamente uma conversa. Texto em prosa e texto em poema, o que os diferencia é que o texto em prosa ele é marcado por paragrafação, com começo, meio e fim. Já o poema não. O poema é escrito em versos, ou seja, pode ser que eu escreva um período de 4, 5 linhas sem pontuação. Isso difere o poema da prosa. Outra questão é que todo poema geralmente traz a poesia. Ou seja, a poesia é a linguagem poética, é a linguagem que emociona, que traz um sentimento. E o poema é o texto escrito. Então, toda linguagem poética é uma linguagem geralmente que se utiliza de polissemia, que são palavras com vários significados, e, portanto, de acordo com o contexto, e, portanto, muitas vezes serão figuradas, ou seja, com um sentido conotativo, um sentido diferente daquele que nós conhecemos do dicionário. Assim, teremos agora uma atividade para o formulário da semana do dia 12 de junho a 18 de junho. Os alunos que não fizeram ainda terão até dia 5/7 para entregá-lo. Eu vou dar uma explicada nos exercícios e, caso vocês tenham dúvida, me procurem no particular. Começaremos com a letra de música Só os Loucos Sabem, de Charlie Brown Jr. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda a positividade eu desejo a você,
pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Charlie Brown Jr. Era um cantor e compositor que faleceu por volta de 2013 e foi um grande compositor da nossa língua portuguesa, trouxe músicas altamente poéticas. Então vamos ver aqui a primeira pergunta. Podemos conceituar loucos nesta música como o quê? Como alguém que supera limites, como alguém que precisa de tratamento psicológico, como alguém muito feliz, como alguém muito paranoico ou como alguém que tem uma boa opinião. Então, de acordo com o contexto desse texto da música, o que significa louco aí? A palavra guerra está no sentido do quê? De percepção, de harmonia, de paz ou de invasão. Você tem que voltar onde está escrito, né? Não quer, um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. O que significa guerra nesse sentido? Questão 3. Procure na letra da música um verso onde uma palavra tenha mais do que o sentido conhecido, um sentido figurado. Então, aí na música tem várias palavras, procure uma que tenha um sentido diferenciado daquele que nós já conhecemos do dicionário. A próxima atividade é um poema, é um soneto de Luís Vaz de Camões, que viveu no século de 1400 e pouquinho. Luís Vaz de Camões foi um grande escritor da literatura brasileira, literatura portuguesa, e ele escrevia sonetos maravilhosos, como o soneto que diz a respeito do amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Além disso, ele escrevia muito sobre o amor personificado, o amor como pessoa, e além disso também escreveu o grande poema aí conhecido como Os Lusíadas, que conta a história dos portugueses ao caminho das Índias. Bom, vamos então ler o soneto. Eu cantarei o amor tão docemente. Eu cantarei o amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que o amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contar-te-me-ei, dizendo a menos parte. Porém, para cantar de vosso gesto, a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Bom, então vamos entender primeiro o que é um soneto. O soneto é um tipo de poema que tem estrutura fixa, ou seja, nunca muda. Possui 14 versos, se você contar aqui tem 14 versos, sendo 2 quartetos de 4 versos e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos. Outra questão é que todos os sonetos são decassílabos, ou seja, se você separar as sílabas métricas no sentido de como você deve ler o texto, vai dar 10 sílabas métricas em todos os versos. Outra questão importante de se falar é que a palavra amor aqui está com letra maiúscula. Sabe por quê? Porque o amor aqui está sendo tratado como se fosse uma pessoa. Está personificado. Certo? Muito bem. Agora, é como se ele estivesse falando com o amor, né? Então, agora vamos tentar orientar vocês para as atividades. As atividades, como foram ditas, é da semana do dia 12 a 18 de junho. Questão 4. No texto 2, no poema, na primeira estrofe do soneto de Luís de Camões, o eu lírico expressa um desejo. Que desejo é esse? Eu lírico seria a voz do poema. Não significa que é o Luís de Camões.
Na verdade, Luís de Camões, quando ele escreve, o autor escreve, ele empresta uma voz que vai representar outras pessoas, qualquer pessoa. E, no caso, esse seria o eu lírico. Então, qual é o desejo desse eu lírico? Que as pessoas não devam amar, porque o amor só traz sofrimento? Que as pessoas consertem os seus erros e possam amar verdadeiramente? De tentar decifrar o amor, porque é um sentimento misterioso? De conseguir nesta vida um amor que possa lhe fazer feliz? Ou de que as pessoas que não amam possam desfrutar desse sentimento único? Qual seria a resposta ideal aqui para o texto do soneto? Na questão 5, ao dizer farei que o amor a todos avivente, o eu lírico quer dizer o quê? Que o amor preenche o vazio da vida das pessoas, que o amor dê vida, alegria e transforme as pessoas, que conquiste os que têm medo de amar, as pessoas vivam exclusivamente pelo amor ou as pessoas não queiram amar porque ele faz sofrer. Então procurem o significado da palavra avivente e a partir disso entenda o soneto e escolha a resposta. Na questão 6, o que torna o segundo texto considerado um poema? Então, é só você verificar, né, como é que foi escrito, de que maneira, se tem rima, toda essa questão. Questão 7, qual a relação entre os dois textos lidos? Será que os dois falam da mesma forma sobre o amor? O que difere entre eles? Muito bem, essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, me procurem no particular. Até a próxima aula.